Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, mais uma mensagem, mais um alimento sólido, a sã doutrina, a palavra da verdade, que liberta, que faz reinar em vida e ter liberdade plena no Espírito. Hoje eu quero abordar um tema que diz: o ressuscitado trouxe algo novo que não pode ser moldado às tradições religiosas. Esse é o tema de hoje. Eu quero ler no livro histórico de Lucas, capítulo 5, depois vocês podem ler do 33 ao 39, mas eu quero ler tão somente o 38 e o 39. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos juntamente se conservam. A leitura deste versículo 38 já dá para você começar a entender o que, na verdade, eu quero dizer nesta noite, com esta mensagem, com esta palavra. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o velho é melhor. Nós que hoje temos o entendimento, que hoje temos a mente ativada, que o véu não está mais posto sobre o nosso rosto, nós que recebemos esse entendimento através do Espírito, pois tão somente o Espírito pode dar esse entendimento. Buscamos durante anos e anos no sistema religioso e não encontramos. Fazendo cursos e mais cursos, frequentando as escolas bíblicas dominicais, onde se encontram, segundo eles, os bambambãs, os teólogos, os mestres, os homens preparados, letrados, cheios de conhecimentos, mas que nos leva tão somente a viver o Evangelho antes da cruz, a viver os rudimentos, a viver debaixo de preceito dos homens. Hoje nós entendemos o que é isso. Antes não. Aplaudíamos, achávamos que estávamos certos e eles também. Mas quando o entendimento vem, mas quando a mente é aberta, nós não aceitamos mais nada do que vem desse sistema religioso. E aí, nesta parábola aqui, a gente vê que o Cristo Nazareno, que veio cumprir a lei, judeu, nascido de mulher, ele diz que ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o velho é melhor. Nos dias de Paulo, aquele período transitório, mesmo Cristo tendo cumprido a lei, dito: está tudo consumado, muitos preferiram continuar debaixo da lei, dos rudimentos. E Paulo, então, que recebe a revelação do Evangelho da graça, o outro Evangelho confiado a ele pelo ressuscitado, ele então procura alertá-los nos seus dias
de que eles não deveriam continuar vivendo debaixo de rudimentos, pois Cristo já havia cumprido a lei e o fim da lei foi nele. Mas muitos preferiram continuar. Como também nos nossos dias, por mais que a gente tente falar para os nossos irmãos acerca dessa tão maravilhosa graça, dessa graça eterna, para eles não aceitam. Eles preferem as tradições. É assim que eles dizem: eu nasci aqui, vou morrer aqui. Chegam a citar um versículo lá do Antigo Testamento que diz que não devemos abandonar os limites antigos para justificar a permanência nesse sistema religioso, tendo homens com uma suposta autoridade espiritual sobre suas vidas, frequentando o templo, praticando cerimoniais, jejuando, indo a montes, dizimando, ofertando, enfim, tentando cumprir um conjunto de normas, de regulamentos. É assim que eles vivem dentro dessas sinagogas. Então eles preferem o quê? A continuar nessas tradições religiosas do que experimentar o algo novo que o Cristo ressuscitado trouxe e revelou a Paulo, o apóstolo, chamado da graça de Deus, que foi o evangelho da incircuncisão. Nós não estamos aqui querendo fazer proselitismo, fazer adeptos como a religião faz, convidando pessoas a aceitarem Jesus como Salvador, a se batizar em águas, a comer pão, beber vinho, a fazer parte da membresia dessas chamadas instituições evangélicas. Não, nós não estamos aqui querendo fazer o mesmo que eles fazem. Nós já rompemos com tudo isso, com todas essas coisas. O Senhor é o Espírito. Deus é único e soberano, Senhor de tudo e de todos. Somos filhos de Deus. E com o entendimento vindo, hoje nós somos guiados e dirigidos tão somente por Ele. Romanos 8,14. Não aceitamos interferência de quem quer que seja em nossas vidas. Por maiores que sejam os títulos que esses homens tenham. Para nós somos todos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém está acima um do outro. Para exemplificar, podemos pegar um corpo onde tem vários membros com funções diferentes, mas todos têm a sua importância no corpo. Seja o dedo mindinho, o menorzinho ou o menor órgão desse corpo humano. Como o maior órgão, todos têm a sua importância. Os olhos não têm mais importância do que o nariz do que a boca do que os ouvidos, as mãos do que as pernas, e assim sucessivamente. Todos têm a sua importância nesse corpo. Então nós somos todos irmãos, unidos uns aos outros, amando uns aos outros, assim como Ele nos amou, amando o nosso próximo, não os vendo na carne, mas vendo no Espírito, porque somos espíritos revestidos de carne. É assim que Deus nos vê, pois Ele é Pai dos Espíritos. Então eles preferem continuar nas tradições religiosas
do que experimentar esse algo novo. Eles repudiam essas mensagens, essas revelações. Eles chamam tudo isso de heresias. Os seus anunciadores são falsos profetas e anticristo. É assim que eles nos adjetivam. Então, querido, Lutero, ele promoveu uma grande crise no catolicismo romano. A reforma foi colocar remendo velho no novo, tal como eu li aqui no livro histórico de Lucas, capítulo 5. O estopim da reforma protestante, que aconteceu em 1517, quando Martinho Lutero se deparou com o dominicano Tetzel, pois este vendia indulgências, e em resposta a isso, o que Lutero fez? Escreveu as 95 teses, conhecida como as 95 teses de Lutero, que criticavam a Igreja Católica e também o Papa. Então Lutero se propunha com essa reforma, ou com essa tal reforma, caracterizando a livre interpretação da Bíblia, dizendo Lutero que não havia mais necessidade de pregadores, ou seja, não há mais necessidade de padres, de papas, não há mais necessidade de nenhum intermediário, eliminando assim as tradições e rituais nos cultos religiosos. Então isso provocou a dispersão da população que antes estava reunida apenas na Igreja Católica. Começou então a irem para outras religiões, também cristãs, mas que não se submetiam mais, aspas, a dogmas católicos, e nem tampouco a autoridade do Papa, mas passaram a se submeter aos seus próprios dogmas, porque tudo quanto haviam na religião católica apostólica romana foi trago para essas tais denominações chamadas cristãs, com exceção das imagens de idolatria. As igrejas evangélicas, elas não deixam de ser cópia da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim sendo, Lutero promoveu uma grande crise no catolicismo. O poder da Igreja Católica foi diminuído com o surgimento de outras religiões, pois eles eram únicos, eram exclusivos, tudo vinham do Papa, tudo vinham da Igreja Católica Apostólica Romana. Os protestantes, portanto, caracterizou os fiéis que não seguiam as doutrinas católicas, que deram continuidade à principal reforma religiosa realizada na Europa. As vestes velhas, o judaísmo presente, ainda nos nossos dias, existem dentro dessas chamadas igrejas cristãs. Lá não tem nada de cristianismo, lá é puro judaísmo. Assim como nos dias do Cristo Nazareno, que não se entendiam o plano de Deus através de quem? Do Messias, que o próprio Deus havia enviado. Cristo Nazareno era a manifestação de Deus. Foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas muitos deles não entendiam o plano de Deus. Daí que o Messias disse: ide
ao mundo de Israel e pregai. Aquele que crer na mente, ele será salvo. Salvo de quê? Desse suposto inferno, como lago de fogo e tormento eterno, que diz a religião? Não! Salvo de quê? Desse suposto Satanás como ser espiritual que a religião diz existir? Não! Eles seriam salvos da grande tribulação que estava por vir e do juízo de Deus que também estava por vir e que veio no ano 70, quando Cristo veio em juízo. Um judaísmo distorcido, criado pelos religiosos, cheio de exigências extravagantes. São essas coisas que a gente vê dentro desses lugares. Por isso que nós não sentimos vontade de voltar a frequentar esses lugares, a participar de qualquer reuniões dentro desses lugares. Eu pelo menos não sinto. Eu caminho muito. Quando eu passo, principalmente aos domingos pela manhã, nas portas dessas sinagogas, e que eu sou, às vezes, obrigado a ouvir, a escutar, aí eu fico vendo quantas heresias, quantas mentiras, quantos enganos desses líderes religiosos para aprisionar os filhos de Deus. Eles ali dentro dessas sinagogas, eles estão livres, aspas, em pleno cárcere. Porque ali é uma prisão. Eles são prisioneiros desses lugares. Eles vão voluntariamente, espontaneamente, pois a lavagem cerebral foi feita em cada um deles, como um dia fizeram também comigo, fizeram com você, fizeram com cada um de nós, que hoje somos libertos. Então qual era o foco do Cristo Nazareno? Era mostrar que um pedaço novo de pano, quando costurado a uma roupa velha, criaria mais buraco nela. Por quê? Devido o tecido velho já está o quê? Desgastado o tecido. Então o Nazareno diz, assim não é algo correto fazer. Pegar o novo e remendar no velho. O velho já está o quê? Desgastante. Não se deve fazer isso. É o novo com o novo. Quando se coloca o novo em odres, novo é preservado, não se estraga. Como hoje nós que temos o entendimento, nós temos comunhão sincera uns com os outros. Nós não precisamos de um pedaço de pão nem um suco de uva para dizer que temos comunhão uns com os outros, como fazem os religiosos, pois em cada primeiro domingo do mês eles se reúnem e eles dizem que ali é comunhão uns com os outros, quando ali dentro daquele lugar muitos não conhecem uns aos outros, dependendo do tamanho, não os conhecem pelos nomes. Muitas das vezes sentam um ao lado do outro e não sabem quem é, e dizem que aquilo ali é comunhão com o irmão e comunhão com o Espírito. Nós vivemos eterna comunhão com o Espírito, nós que temos o entendimento, porque o nosso Espírito é templo da habitação de Deus, então nós estamos em comunhão constante com o Espírito de Deus. Então, assim, a missão do Messias não poderia se conformar do desgastado judaísmo, cheio de doutrinas de homens. E isso aponta exatamente para o sistema religioso que hoje existe, que depois da cruz veio, que Lutero implantou quando faz a reforma, criando uma crise grande no catolicismo romano. O Cristo ressurreto veio trazer algo novo. Aquele que ressuscitou veio para trazer algo novo.
boas novas, boas notícias. É o que hoje nós temos, boas notícias, boas novas. E esse algo novo que ele trouxe não pode ser moldado em tradições religiosas. Nós não seguimos mais ritos, não praticamos liturgias cerimoniais, não frequentamos mais templos, não temos mais homens como nossos pastores. As expectativas desses que lá continuam são erradas. E isso nos dias do Nazareno ficou muito claro. Entre ele e os religiosos da sua época. Foram os que mais deram trabalho ao Cristo Nazareno. Os fariseus. Aqueles grupos distintos deram muito trabalho ao Cristo Nazareno nos seus dias. Jesus os chamou de religiosos hipócritas. Está lá no livro histórico de Mateus capítulo 23. Porque eles desejavam, esses fariseus, moldar o plano de Deus às suas tradições. Eles davam valor às tradições. Eles não conseguiam entender a mensagem do Messias, que já estava apontando para um futuro, a justificação por meio da fé, que se tornariam novas criaturas nele, perfeito nele. Eles não conseguiam entender o que o Messias estava querendo dizer, que as conquistas eram espirituais e elas se deram na cruz. E hoje, esses grupos que ficam dentro dessas sinagogas, eles profanam o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Não é assim que eles fazem, assim como naqueles dias, que moldavam o plano de Deus às suas tradições. Quando os planos de Deus eram diferentes, não eram iguais aos deles. Ah, mas Jesus cumpriu. Sim, ele veio cumprir porque o seu povo, que eram os judeus, as ovelhas perdidas, os pecadores, como Paulo diz em Romanos 3:23, não conseguiram cumprir. A lei foi dada para que se cumprisse. Então Deus se manifestou no Filho, Jesus, homem, 100% natureza humana, nascido de mulher. Ele então veio e cumpriu no lugar de todos os pecadores, de todos os judeus. E ele então veio para anunciar o plano de Deus. E hoje é assim que esses líderes religiosos fazem dentro desses lugares. Eles colocam os seus planos e ideias. E fazem uma miscelânea, e fazem uma mistura. E com isso eles ficam iludindo os incautos filhos de Deus que lá estão. Enganando eles, explorando-os na fé. Fazendo correntes, fazendo campanhas. Arrancando dos filhos de Deus aquilo até que eles não têm. Como os dízimos e as ofertas. Explorando nos trabalhos que existem dentro desses lugares. Eles não pagam aos filhos de Deus que lá frequentam para fazerem. Tudo é de graça. O porteiro nada recebe. A pessoa que toma conta do estacionamento, a mesma coisa. O que limpa, a mesma coisa. O negócio deles é tão somente arrecadar. Mas eles, os principais, têm altos salários, altas mordomias, altos confortos, chegam nos seus carrões para essas reuniões. E alguns dos filhos de Deus que lá estão, que têm os seus carros, compraram com o seu suor. Os deles
foram com os suores dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus estão lá para proporcionar a esses homens o quê? Status, confortos, dar a eles o quê? Primazias, para que eles gozem do melhor dessa terra. E eles fazem tudo isso para alcançar o quê? Os seus interesses e conveniências. Porque o que eles têm é isso. Transformaram esses templos em verdadeiros comércios. Palcos, dia das suas reuniões, onde os atores representam. Aqueles que cantam, aqueles que falam, aqueles que pregam, aqueles que ensinam. Verdadeiro palco de representação dos seus atores. Passarelas, aonde desfilam com as melhores roupas. Se apresentam uns para os outros. Não têm amor ao próximo. Não são capazes de ajudar os que precisam, os que necessitam. Tudo que eles se propõem a fazer, o dinheiro estar no meio. Mas quando um ali, caso venha precisar de um dinheiro para alguma das suas necessidades, eles, irmão, vamos orar. Vamos orar. Para os irmãos que precisam e necessitam, vamos orar. E para o que eles querem, para as suas conveniências, eles arrecadam, eles tiram dinheiro dos filhos de Deus. Então esta é a palavra de hoje. O Cristo Nazareno os chamam hoje de quê? De hipócrita. Nos seus dias chamavam de hipócritas, de demagogos, de sepulcros caiados, que viviam de aparências, tão somente de aparências. Essa é a verdade, que muitos não têm coragem de falar, mas eu tenho. Paulo teve coragem nos seus dias de falar. Foi decapitado, foi perseguido. Esse é o evangelho da vida eterna. Não tem outro. Esse é para sempre. A salvação não é no corpo, como eles pregam e ensinam. A salvação é tão somente na mente. Quando o entendimento vem, você rompe. Você foge desses lugares. Você abandona tudo e passa a viver tão somente debaixo da autoridade do Espírito Santo. Você agora sabe, eu sou filho. Eu sou guiado tão somente por Ele. É Ele quem me dirige. Eu me submeto a Ele. Eu sou espiritual. Eu não sou mais carnal. Eu não vivo nas práticas das coisas desta vida, porque eu sou espiritual. O mundo espiritual de Deus é diferente. Os carnais não discernem o que é espiritual. Eles estão voltando para as coisas da carne. Tudo lá gira em torno da carne, da mente humana, das coisas desta vida. O espiritual não. As suas conquistas são espirituais. Reinamos em vida. Hoje nós sabemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Tudo é a vontade de Deus. Tudo é a vontade de Deus. Melhor dia para nós. Já somos abençoados. Já somos curados. Nada nos falta. As nossas necessidades já foram supridas. Tudo nós já podemos nele. Então essa é a mensagem. O ressuscitado trouxe algo novo que não pode ser moldado às tradições religiosas. Você vai continuar? Vai rejeitar as boas notícias? O algo novo que o Cristo ressuscitado trouxe? Vai rejeitar? Vai continuar moldado nessas tradições religiosas? Indo ao templo, fazendo tudo que o mestre mandar? Se não fizer, leva um bolo. Vai ficar aí dentro desses lugares procurando agradar homens, buscando posições, querendo ser isso ou querendo ser aquilo. Fuja o mais rápido possível desses lugares. Se submeta
ao Espírito, ele é o Senhor. Tão somente ao Senhor. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês, mas dê like, divulgue esta palavra, compartilhe este vídeo, anuncie este e outros canais que pregam a verdade, a pérola, a sã doutrina, o alimento sólido, não esse alimento que é o leite, as mesmas coisas, nada muda, entra anos e sai ano, as mesmas coisas. Aqueles mesmos hinos, aquelas mesmas mensagens, aquelas mesmas pregações. Nós abrimos este culto em teu nome. Oh, que saudosa lembrança, se pelo vale eu peregrino vou. É sempre as mesmas coisas, não muda nada. Continuam lá orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, orando em nome de Jesus. Como se existissem três deuses, não entendem que existiram sim as manifestações de Deus. A de Deus nos profetas. O próprio Deus no Cristo Nazareno. E a do Espírito, quando esse Espírito foi derramado sobre toda a carne. Beijo no seu coração, um forte abraço. Me ajude!